Boa noite, irmãos. É com alegria e preocupação que eu estou aqui hoje. Não é uma tarefa fácil, né? Quando fui desafiado, tentei fugir algumas vezes, mas chegou o dia e hoje eu estou aqui. E pela misericórdia de Deus, vamos falar o que seja da vontade dele. Então, eu quero convidar os irmãos nesse momento para fazer um raio-x da vida de vocês. Vocês estão hoje todos muito bonitos. Muito bonitos, muito elegantes. Inclusive os homens, tá? Não tenho problema igual os Eide que fala que estão ajeitados. Tão bonitos mesmo. Tá? Porém, isso tem alguma importância para Deus? Eu deixo essa pergunta para a gente refletir agora no início. Irmãos, como eu já comentei com vocês, a nossa aparência externa não importa nada. Não é isso que Deus fala nas Escrituras. E, quando nós estamos fazendo o estudo cronológico, nós entramos em 1 Samuel e nós vimos lá que Deus escolhe um homem chamado Davi. Ele era um homem, eu até estava procurando se tinha alguém ruivo aqui, né? Ele era um homem elegante? Poderia ser, né? Mas o versículo deixa muito claro para nós que Deus escolhe as pessoas conforme o coração, tá? E, para a gente começar, eu quero que vocês abram as suas Bíblias no capítulo 7 do livro de Marcos, para nós conversar um pouquinho. O contexto dessa passagem, ele fala sobre doutrinas, sobre um assunto que o Mano Newton tem comentado sobre o farisaísmo, sobre os fariseus, sobre as doutrinas, sobre coisas que as pessoas fazem para tentar se aproximar de Deus. Porém, isso são coisas externas. O que importa é o que está dentro do coração. Então, no capítulo 7 do livro de Marcos, lá no versículo 14, chamando outra vez, no 14, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Então, não importa o que nós ingerimos hoje no nosso almoço, né? Nem na nossa janta, se alguém jantou antes de vir, não importa qual é o alimento que você está ingerindo. O que importa é o que sai de dentro de nós. É isso que contamina. É conforme está o nosso coração. É do nosso coração que saem os nossos pensamentos, todos os pensamentos bons, mas também os ruins. E é essa a explicação que Jesus dá no versículo 20, que eu quero ler com vocês também. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, onde que eu quero chegar com essa passagem? O mundo, todos nós temos o costume de falar que o mundo aí fora está perdido. Concordam? Nós falamos isso meio que diariamente, que o mundo está perdido. Eu concordo com isso. Mas não é por causa do mundo que eu me comporto bem ou mal. Sabe por quê? Eu quero fazer um paralelo do dia de hoje com aproximadamente 6.000 anos atrás. Eu estou falando de Caim. O mundo que está ao nosso redor hoje existia no tempo de Caim? Não. Ele não tinha avós, não tinha tios, talvez tinha irmãs, não tinha influência social, não tinha desemprego, não tinha rede social.
não tinha nada. E mesmo assim, ele teve um comportamento onde prova para nós que o coração dele estava com algum problema. Então não é o mundo de hoje que causa problema em nós, e sim o que está dentro do nosso coração. O que sai de dentro do nosso coração é o que contamina. Não é o ambiente onde nós estamos. Claro, o mundo está perdido, né? Os louvores, a própria ceia, né? Ela fala, até que ele venha. Jesus vai voltar. Um dia ele vai voltar. Não sabemos quando. Mas onde eu quero chegar com isso? Que os nossos desejos carnais são o que influenciam nos nossos comportamentos e nas nossas decisões. Tá? É de dentro do nosso coração que sai toda a maldade e o pecado. Comparando lá com Caim, né? Ele não tinha... o problema dele não era o mundo externo. Era o que estava dentro dele. Ele era o primogênito de Adão e Eva? Sim. Quem aqui queria ser o primeiro filho, né? Para ser paparicado, talvez, né? Talvez sim, talvez não, né? Mas ele era o primogênito. E o problema estava onde? Estava de quem ele nasceu, ele ser o primogênito ou não, ou o problema estava no coração dele? No coração. E é isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com os irmãos, tá? Então, eu até fiquei impressionado porque hoje foi usado duas passagens, né? Que inclusive é o que eu escolhi para falar. Que é a passagem que a Mana Angélica usou, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que significa confessar os nossos pecados? Início do estudo, né? Desde a queda, o nosso arrependimento. Nós admitirmos que somos pecadores. Que foi o que Caim não fez. E olha o contexto do mundo dele comparado com o nosso. Eu quero fazer esse comparativo. Para tirar a impressão de dentro de nós, ou a sensação de dentro de nós, que a culpa das escolhas que nós fazemos e que não dão certo é culpa do mundo. O homem caiu no capítulo 3 do livro de Gênesis. E de lá para cá o mundo foi condenado? Sim. Está condenado desde aquele momento. Porém, nós temos um manual de instruções para nos ajudar, para que nós possamos transformar o nosso coração e tomar decisões assertivas, para que possamos andar conforme os ensinamentos da palavra de Deus. E para nós falarmos um pouquinho sobre essa transformação, essa renovação do nosso coração, eu convido os irmãos para estarem indo para o livro de Romanos, capítulo 12. Eu até conversei com o Newton antes que nós vamos entrar em algumas passagens que nós já conhecemos, ou a maioria delas. Porém, vamos usar as passagens conhecidas no contexto do nosso coração. Como está o nosso coração? Capítulo 12, versículo 1 do livro de Romanos. E eu fui bem bonzinho com vocês, tá? Tá tudo em ordem. Nós vamos só numa direção, não precisamos ficar folhando muito a Bíblia. Né, mano Zeide? Versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós precisamos fazer para sermos transformados? Nós precisamos apresentar o nosso culto racional. É na nossa razão nós tomarmos a decisão de nos apresentar a Deus santos e agradáveis. A maioria de vocês aqui sabem o que significa a palavra santo. É quando nós somos justificados perante Deus, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E nós precisamos estar sempre em constante
edificação e santificação, nos purificando todos os dias do nosso pecado. E devemos nos apresentar diante de Deus com o nosso culto racional. Tomar a decisão de nos apresentar diante de Deus santo e agradável, para que Deus nos ouça e que Ele receba todos os nossos pedidos, as nossas brigas com Ele, né? Os nossos agradecimentos também. Podemos brigar com Deus? Podemos, né? Quem que sai ganhando? Deus. E nós saímos mais perto dele, com certeza. Saímos ganhando também, né? Não quero que ninguém brigue com Deus, é só para a gente refletir. E não vos conformeis com este mundo. E é aqui que eu queria chegar. Não se conformem com o mundo ali fora. O mundo está do jeito que está, vai continuar perdido, e nós precisamos sim confiar em Deus e pedir para que nós sejamos transformados, inseridos, enquanto estivermos vivos aqui neste mundo, para que possamos crescer na fé, para que possamos continuar esse trabalho que é levar o evangelho de salvação a outras pessoas. Hoje eu li um versículo que fala assim, que quem te instruiu na palavra, né, eu vou usar o Newton aqui como nosso professor, foi ele que me levou, me falou quem podia me salvar, é para mim contar para ele as coisas boas que acontecem comigo. Eu dei o estudo bíblico para uma pessoa e isso me alegrou. É para mim compartilhar com uma pessoa que eu fui instruído as coisas boas que acontecem na minha vida, tá? Então, isso ficou matutando na minha cabeça, porque às vezes a gente deixa de falar algumas coisas que nos alegram, e essa alegria compartilhada pode impulsionar aquela pessoa que te instruiu, que te ajudou naquele determinado momento a dar bom ânimo e continuar levando a outras pessoas, a transformar o nosso coração, de dentro para fora, mesmo que o mundo esteja lá fora perdido, porque o mundo de Caim era diferente do nosso, não tinha tudo que tem hoje, porém é dentro de nós que podemos fazer a diferença, não importa como esteja o mundo. Devemos ter cada vez mais forças para lutar pelo evangelho de salvação, pelos irmãos, pela nossa família, pela nossa congregação, por todas as coisas que Deus vai colocar no nosso caminho, nesse percurso da nossa vida, tá? Então, não vamos seguir os valores mundanos, tá? Vamos seguir aquilo que é eterno e permanente, os princípios divinos, porque o mundo lá fora é muito aleatório. O mundo cada pouco está diferente, ele muda muito. E o que importa para nós é nós seguirmos firmes na palavra de Deus, para que, pela renovação do nosso entendimento, nós possamos estar cada vez mais firmes na palavra. Para que, eu até fiquei preocupado hoje com a igreja cheia, né, que a perna tremeu mais ainda. Mas, se Deus quis assim, que vamos seguir firmes todos juntos. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Não sou melhor do que ninguém aqui, tá? A palavra de Deus é única. Eu um dia vou para outro plano e a palavra de Deus vai continuar. E pela misericórdia dele, tem lugares que falam ainda a palavra genuína. E esse é um dos lugares, como a Mana Ivânia comentou. E sim, somos gratos a Deus por isso. Que possamos seguir firmes nessa renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a vontade dele seja manifestada em nós. Mas para isso o nosso coração precisa estar transformado. Se o nosso coração estiver com problema, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que é o quê? Levar os nossos familiares a Cristo, levar os nossos amigos, colegas de trabalho, todas as pessoas que têm no nosso coração aquele desejo, que eles ouçam o que nós ouvimos um dia de forma genuína e clara. Viver de acordo com a vontade de Deus é a transformação interior que leva à capacidade de experimentar essa agradável e boa obra de Deus nas nossas vidas. Em resumo, para nós, cristãos, nós devemos viver uma vida intencionalmente diferente.
Nós temos que ter a intenção de viver diferente dentro do nosso coração. Não adianta nós falar que a gente quer mudar e a intenção não for genuína, não for verdadeira. Nós precisamos viver com uma mentalidade transformada pela fé. Isso está no livro de Romanos 10:17. Para nós alimentarmos a nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E mais importante que isso, precisamos aplicar o que nós aprendemos na palavra. E se os padrões do mundo estão corrompidos, isso não é um problema nosso. É uma obrigação falar a outras pessoas que têm um princípio, um padrão que Deus criou e continua existindo até os últimos tempos. Porém, nós devemos viver uma vida agradável a Deus. E para nós termos um combustível, um impulso para que nós possamos viver dessa forma, eu convido vocês para voltar algumas páginas no livro de Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tem alguma condenação que pode cair sobre nós? Não. Todos os nossos pecados estão perdoados perante Deus, através do sacrifício de Jesus? Sim, mas nós precisamos andar pelo Espírito. Se nós nos deixar levar pela carne, pode vir alguns, como diz o Mano Zeide, né? Não gosto de usar a palavra castigo, né? Algumas consequências para nós. Sim, podemos ter consequências quando não andamos nos caminhos do Senhor, tá? E no versículo 5 e 6, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí hoje, o louvor da ceia, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, essa paz que está dentro do nosso coração, que nós não merecíamos ter ela, mas pela graça de Deus hoje nós sentimos isso, a certeza da vida eterna. E é isso, vem uma contrapartida. Nós temos uma obrigação de sermos transformados. O nosso coração precisa ser purificado. Não importa como o mundo está. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós pertencemos a Cristo. Somos um escravo voluntário de Cristo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, as nossas inclinações pecaminosas, as nossas fraquezas, elas se opõem ao Espírito de Deus. Então, nós devemos seguir sempre firmes, para que os desejos da carne não atrapalhem a nossa vida, para que o nosso coração esteja em constante purificação e transformação, para que possamos nos apresentar a Deus santos e agradáveis.
para que tudo aquilo que a gente faça para Deus seja recebido por Ele, aprovado por Ele e realizado nas nossas vidas conforme a vontade dEle. Em Efésios, capítulo 4, no versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ou seja, nós precisamos estar em constante renovação no espírito e também nos revestir de uma nova máscara, né? Não uma máscara, uma verdadeira face transformada. Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo? Sim. Se nós andarmos juntos, firmes, santos, Deus vai, através de nós, fazer muitas coisas mais grandiosas do que já fez? Sim. Mas para isso o nosso coração precisa estar transformado. Precisa estar revestido, precisa estar renovado no espírito. O mundo lá fora vai continuar do jeito que está. O mundo não vai mudar. Nós precisamos mudar e fazer a diferença no mundo. 1 João, capítulo 2, perdão, irmãos. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o mundo aí fora, ele nos oferece diversas coisas, uma imensidão de coisas na verdade. Porém, nós já fomos tirados do mundo, espiritualmente falando. Continuamos habitando aqui, fisicamente. E precisamos amar as coisas de Deus, não amar as coisas do mundo. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Precisamos nos conformar com as coisas de Deus. Deus é eterno e os princípios dele continuam sempre os mesmos. Nós precisamos confiar no que a palavra diz e não no que o mundo fala. Precisamos também deixar de lado a cobiça da carne e dos olhos das coisas que tem no mundo aí fora. E precisamos nos concentrar mais em Deus. Eu sei que aqui a gente passa uma pequena parte do domingo aqui, algumas horas, né? Amanhã nós temos uma vida lá fora, inseridas naquele mundo perdido. Sim. Mas o que importa dentro de cada um de nós? É o nosso coração. Precisamos renovar e purificar o nosso coração. Porque o que vai fazer a diferença são as nossas decisões, que saem de dentro do nosso coração. Não é o que a gente come que nos transforma, ou que define quem nós somos, mas sim o que sai dos nossos pensamentos e do nosso coração. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, agora vai ter que voltar algumas páginas. Não fui tão bonzinho assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então, o que significa, irmãos, crescer na graça? Significa cada vez mais nós estarmos recebendo a bondade de Deus em nossas vidas, nos alimentando da palavra de Deus, lendo, pesquisando outras coisas, ao redor, não somente a Bíblia, né? A Bíblia é a base, é o essencial, mas quando a gente estuda algumas coisas fora da Bíblia, a gente começa a entender toda a criação de uma forma magnífica. Se o mundo tivesse sido criado há milhões e milhões de anos atrás, né? Pelo distanciamento que a Lua está tendo da Terra, a Lua em algum momento teria encostado na Terra. Então, o mundo não seria possível a existência de um mundo há mais de 1 milhão de anos atrás, aproximadamente. Então, crescei na graça, crescei no entendimento, crescei no conhecimento. Nós precisamos buscar a Deus, buscar aprender as coisas de Deus, e Ele vai colocando em nós também todas as coisas necessárias para que nós possamos compreender a grandeza de toda a criação. Não vamos compreender tudo. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós vamos, muitas vezes na nossa vida, ficar se perguntando: como é que Deus fez tal coisa? Vamos perder o nosso tempo em algumas situações. Não vamos conseguir desvendar, tá? Esse mundo que Deus criou lá fora está condenado? Sim, está condenado. E é em Deus que nós devemos buscar o nosso auxílio, o nosso amparo, a nossa transformação, o nosso crescimento na palavra, através de orações, através das leituras, através de tirar dúvidas com os irmãos, que a gente aprende muito, estar em comunhão com os irmãos, né? Tomar a decisão de estar em comunhão, que é o nosso culto racional, onde nós nos apresentamos para Deus para sermos purificados, para que possamos nos apresentar de forma agradável a Deus e para que Ele cumpra em nós o desejo, aquelas obras que Ele já preparou antes do mundo existir, para nós estarmos realizando. Que nós vamos para o céu pelo que nós fizemos, né? Não. Nós vamos para o céu pela nossa fé. As obras que a gente faz aqui é somente uma consequência natural daquilo que nós acreditamos e sentimos o prazer de compartilhar com outras pessoas, que é através dos estudos. Então, aqui nesse versículo fala sobre crescer na graça, fala sobre crescer no conhecimento e fala também sobre a glória, que deve ser dada a Ele eternamente. Todo joelho vai se dobrar um dia a Jesus Cristo. Eu fiquei muito emocionado hoje no louvor da ceia. E todos os estudos que eu dou, quando chega nas profecias, eu choro. Porque eu não dá para explicar. É um momento do estudo que para mim é impressionante. E essa emoção que nós sentimos é por causa da paz que Deus colocou dentro do nosso coração. E que nós precisamos ser fiéis a Ele. Buscar cada vez mais estar na presença dEle. Buscar cada vez mais estar aqui, reunidos com os irmãos. Estar cada vez mais buscando as pessoas lá fora que estão perdidas, que estão naquele mundo que está perdido, mas que nós podemos ajudar elas a transformar o coração delas também, para que elas não se conformem com aquele mundo que está lá fora, mas que elas possam se conformar com este mundo que Deus preparou para nós, andarmos um tempo aqui e depois vivermos uma eternidade ao lado dele. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22.
E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esse versículo eu quero deixar para vocês refletirem durante a semana. Se nós estamos sendo praticantes da palavra ou não. Ou se nós estamos sendo apenas ouvintes da palavra. Porque o que é a sabedoria que Deus coloca em nós? É a aplicação do nosso conhecimento. Se você conhecer a Bíblia, não resolve nada. Você precisa crer na mensagem que ela transmite para nós. E a palavra de Deus, ela precisa ser manifestada em nós, mas na nossa prática. E para que essa prática seja conhecida pelos outros, vai depender do nosso caminhar com Deus. Se eu estou caminhando, quando Deus fala, né? Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Que privilégio, né? Que privilégio. Noé também andava com Deus. E nós estamos andando com Deus ou estamos com o nosso coração contaminado com as coisas do mundo? O mundo lá fora, a culpa não é do mundo que está lá fora, das nossas atitudes. A culpa das nossas atitudes sai de dentro do nosso coração. E aí eu quis trazer essa mensagem hoje fazendo esse comparativo lá com Caim, porque o mundo lá dele era bem diferente. Porém, ele tinha a oportunidade de ser resgatado por Deus. Ele poderia ter se arrependido? Sim. Se ele confessasse os pecados dele, né? Deus era fiel e justo para perdoar ele de toda a injustiça? Sim. Foi isso que foi falado hoje aqui na igreja. Então, sim, ele tinha a oportunidade. A mesma oportunidade que Deus deu para nós. E não sei o que ele viu em nós, né? Que ele insistiu até que o nosso coração fosse regenerado, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Mas esse coração precisa ser cuidado constantemente? Sim. Então, que o nosso coração seja cuidado, seja transformado, mas que principalmente nós não colocamos a culpa do que acontece com o nosso coração e com a nossa mente no mundo lá fora, tá? Porque a culpa, qual que é o nosso maior inimigo? Não é Satanás, é nós mesmos, por causa do que nós fazemos com cada situação que nos é colocada, tá? Então, dentro de nós existe uma natureza caída, sim. Reconciliada com Deus pelo Espírito Santo, sim. Sim. Favor não merecido. E por esse favor não merecido, que eu trago para nós essa obrigação da nossa transformação diária, que nós possamos estar mais próximos de Deus, com o nosso coração cada vez mais purificado e não nos conformando com o mundo que está lá fora. Amém, irmãos?